E a gente agradece a Deus por todos, né? Os pastores mais velhos que aqui estão. Eu hoje falava ali que são experiências para transmitir para os mais novos. A gente não sabe se teremos muito tempo ainda para dar o arrebatamento, mas é certo que está às portas, né? E bastante jovens aqui fazendo estes destaques, eu fico muito emocionado. Sabemos que Deus ele continua chamando pessoas para levar este estandarte do evangelho a outras pessoas, né? Se os pregadores parar de pregar, né? Imagine, né? Mas louvado seja Deus, né? Eu vou aqui usar o tempo conforme foi colocado para mim. Eu vou meditar em algumas mensagens com vocês e meditação da Bíblia, né? Que é o nosso texto, e contextuá-las nas mensagens e na inspiração divina, como eu prego para a minha igreja ali, a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Na mensagem que é o Espírito Santo, né? O tempo nosso é curto, e as minhas mensagens elas são geralmente de 50 minutos. Mas o profeta disse no parágrafo 16, espero ajudá-lo a você ter uma experiência com Cristo. Amém? O profeta disse assim: quando nos propomos a abrir estas páginas sagradas da Bíblia para lermos dela o conteúdo, esperamos que o Espírito Santo tome e o leve a cada coração. E que esta semente caia em fé rica e profunda, e assim produza toda a promessa que a palavra tem feito. Ouça-nos, Senhor, limpa-nos e prova-nos. Se houver em nós alguma coisa imunda, Senhor, qualquer pecado não confessado, qualquer coisa que não esteja correta, revele-nos agora mesmo, Senhor. Propomos a acertar isto agora mesmo. Entendemos que estamos vivendo as sombras da vinda do Senhor Jesus. E nós temos vindo, Senhor, ó Deus Santo, sobre as sombras da Tua justiça. Estamos suplicando por uma nova dedicação e consagração e enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. O amém está pouco, mas nós vamos empurrar aqui, né, irmão? Eu sou um pregador tocado a amém, glória a Deus, aleluia, né? Você vai me ajudar. Amém? Amém. No parágrafo 13, isso aqui chama a atenção muito de uma rededicação que o profeta fez com a esposa dele. É a mensagem que é o Espírito Santo, parágrafo 13. Outra noite, como que à meia-noite, minha esposa e eu, depois de estar acordado e orando e falando ao Senhor sobre um pequeno móvel na frente de nosso quarto, com duas Bíblias abertas. O profeta não estava na internet, não estava no WhatsApp, não estava no Facebook, no Instagram. Dentro do quarto do profeta tinha uma estante com duas Bíblias abertas. É um modelo para nós. Amém? Amém? Tá bom. Nós nos consagramos de novo para Deus, para um serviço completo que renderíamos nossas próprias vontades e todas as coisas e cada pensamento negativo para servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu só posso te ajudar lendo a Bíblia e lendo a mensagem.
Eu espero que esta haja sido também a atitude de vocês, que vocês tenham feito a mesma coisa. Então, ao vir aqui nesta noite, vimos pisando sobre um terreno santo, entre um povo que tem estado orando, jejuando e fazendo restituições e preparando-se para receber algo de Deus. Amém? Eu preciso nesta noite, irmãos, receber algo de Deus. O profeta disse: eu sei que aquele que vier com fome e sede, não regressará faminto, mas Deus o alimentará com o pão da vida eterna. Amém? Nós estamos sendo alimentados com o pão da vida eterna. Amém? Na mensagem A Voz do Sinal, parágrafo 8, o profeta disse: agora, esta noite, penso que, a não ser que conheçamos a palavra de Deus, não sabemos o que fazer. Viu? Não podemos ter fé até que saibamos qual é a vontade de Deus. E o que então, se nós não sabemos qual é a vontade de Deus, a palavra de Deus diz algo, então, se a palavra de Deus diz algo, então podemos alegremente seguir isso. Amém? No parágrafo 33, o profeta disse, né? Isso aqui eu gostei muito. O profeta disse: irmãos, não há pessoas grandes entre nós. Ninguém grande entre nós. Somos todos iguais. Amém. Filhos de Deus. Há somente um grande entre nós. Esse é Cristo. Temos que reconhecê-lo. E se procuramos honra uns dos outros, não podemos ter fé. Viu? Porque estamos tendo fé uns nos outros. Temos que ter fé em Cristo. Amém? Aleluia. Ele disse, ele é aquele que entre nós, ele é aquele entre nós em quem temos que ter fé. Então, fé no que ele está fazendo e nos tem dado nesta noite. Amém? Aleluia. Agora, na mensagem Redenção pelo Poder, parágrafo 65, o profeta disse assim: ó, como Deus sabe fazer as coisas, se apenas seguirmos, não tente dirigir Deus. Deixe Deus dirigir você. Né? Ovelha, ela é guiada pelo pastor. O pastor não é guiado pela ovelha. Somos nós que devemos ser dirigidos. É por isso que Deus nos comparou com ovelhas. Nós tivemos 2 palestras boas com o pastor Lázaro e com o pastor Adão. O pastor Lázaro, ele leu ali no parágrafo 34 da mensagem a advertência, depois, sobre o juízo. Você deveria ir a Deus para saber o que Deus quer que você faça. Então, 66. Você já viu uma ovelha perdida? A ovelha é a criatura mais desamparada do mundo. A ovelha não consegue achar o seu caminho para lugar nenhum. A ovelha fica ali balindo até o lobo comê-la, ou ela morre. A ovelha não consegue achar seu caminho de volta para o redil. Talvez
esta ovelha, esta noite, Deus está chamando você. O profeta disse, 67, é assim, e assim é, quando o homem está perdido, ele fica completamente desamparado. Nós não estamos desamparados. Amém? Não há nada que se possa fazer. Deus, através da graça, tem que guiá-lo a Cristo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. E todos que ele trouxer e vierem, Jesus disse, eu darei vida eterna. Ó, que promessa que ele tem feito para nós. Amém? Graças a Deus. Irmãos, a gente está trabalhando nesse ministério e a gente necessita do Espírito Santo para trabalhar. E cada um individualmente tem que ter uma experiência com Deus, né? O Senhor Jesus, ele disse em João 6,63, as minhas palavras são espírito e são vida. Nós sabemos que quando nós recebemos a palavra pregada, ela é a palavra falada. Ela está sendo entonada no sentido do espírito, com vida. E ela não volta vazia. No Salmo 119, no verso 50, diz que a palavra de Deus vivificou o coração do salmista. E as armas que o Espírito Santo tem para usar, porque os irmãos às vezes se acomodam, as pessoas entram em depressão, opressão, possessão. E as armas que o Espírito Santo tem para usar é a palavra de Deus. E eu vejo as pessoas, às vezes elas lamentam, mas elas não usam os instrumentos que Deus deu para ser usado. Efésios 6,17 diz que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Se você for lutar com o diabo, você tem que ter o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem que pegar esta arma, chamada a palavra de Deus. Jesus disse para o diabo, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é segura. Mateus 24:35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode o presidente americano explodir bomba, ameaçar guerra nuclear, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é mais segura do que este mundo. Amém? Aleluia. Hebreus 4:12 diz, portanto, a palavra de Deus, você está recebendo a palavra de Deus nesta noite? Ele disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está ouvindo a boca de Deus nesta noite? Amém? Você ouviu nesta noite a boca de Deus? Hebreus 4:12 diz, portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. E ela penetra na divisão do espírito e da alma. O profeta disse na mensagem de demonologia que o demônio da epilepsia, ele está alojado entre o espírito e a alma. E ela penetra nas juntas, medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nesta noite, te reveste
da palavra de Deus e vai para cima do diabo. Eu não tenho experiência. Pega lá Filipenses 4:13 e diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Começa a te fortalecer. Busca o Espírito Santo. Entra numa vida de consagração. A propósito, a promessa e a palavra de Deus para te abençoar. Jesus Cristo disse em Lucas 24:49: portanto, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você tem que se revestir de poder, irmão. Ô mãe, ô pai, o casal, família, pastor, igreja, te reveste de poder. Espera o poder do alto te revestir. Aí quando chegou lá, Jesus disse para eles: vamos para Jerusalém. Chegou em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse: e descerá sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas aqui em Jerusalém. Se você não receber o Espírito Santo, irmão, você vai ser um sal insípido, não tem força para nada. Jesus disse que nós somos o sal da terra. É o sal que faz a diferença. É o sal que produz luz. Amém. Sal da terra e a luz do mundo. É o sal que dá sede. Você tem sal, as pessoas ficam com sede. Sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, sal sem força, vida sem testemunho, vida sem oração, vida sem santificação, não tem força para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer o diabo. Mas Deus, nesta noite, irmãos, na mensagem, o selo da Páscoa, o profeta disse: venha até a igreja, mas da igreja suba até Cristo. Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos. Mas primeiro, faz a paz, acerta as contas, paga os dízimos, entrega a oferta, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabia? Aleluia! Agora, 1 Pedro 1:15 diz: está escrito, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu, o Senhor, sou santo. Não viva de qualquer maneira. O Senhor Jesus disse em Mateus 28:20: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco. Veja bem, até os tempos da consumação dos séculos, Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, Jesus está no atributo do Espírito Santo nesta noite. E nós necessitamos, irmãos, de ter uma vida véu adentro. Aqui na mensagem, um homem correndo da presença do Senhor, já estou encerrando, parágrafo 38. O profeta disse: eu creio que temos a verdade. Nós cremos. Amém? Amém. Estou satisfeito com isto. Né? Irmão Brena falou isso. Né? Viu? Eu creio que o trigo está se separando absolutamente, a casca está se separando do trigo.
Mas o trigo tem que estar na presença do Filho de Deus para amadurecer. Ele disse, e o Senhor Jesus é o sol da justiça, né? O sol que amadurece a semente. É por isso que estamos aqui, amigos. Permaneça na presença do Filho de Deus até que nosso grupinho de pessoas aqui, até que se torne o pão tão amadurecido para Cristo, torne-se o pão na mesa dele. O profeta disse assim, ó, é isso que eu quero que vocês façam. A mensagem é maravilhosa, irmãos. Amém? Eu já estou encerrando. Parágrafo 138, Deus tem um cordeiro provido. O profeta disse, Jesus Cristo está no nosso meio, o mesmo que andou em Jericó. O mesmo Senhor na forma do Espírito Santo está aqui nesta noite, fazendo as mesmas coisas que ele fez, provando infalivelmente que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não deixe que credos e teologias frias e ondas frias sufoquem a sua fé. Vocês estão na presença de Jesus Cristo, o qual se manifestou entre vocês. O profeta disse, irmãos, eu creio nisto de todo o meu coração. Amém. Amém. Graças ao bom Deus, né? Amém. Agora, 1 Pedro 5,7 diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Amém. Nós sabemos que nenhuma oração que foi feita na Bíblia, o Senhor não deixou de responder. A mãe que faz uma oração pelo filho, Deus às vezes não salva como o pai quer que salve, a mãe, como nós queremos que Deus opere. Até porque Deus jamais será manipulado pelos nossos desejos e pensamentos humanos. Mas quando Moisés viu a coluna de fogo, Moisés queria ver a glória. A glória, ele queria ver isso aqui, ó. Essa imagem. O profeta diz que essa pintura é a mais parecida com a visão que ele viu do Senhor. Moisés queria ver o corpo, a imagem do Senhor. E Deus falou para ele, ó, te esconde na rocha. Se nós fosse ver visivelmente a coluna de fogo, né? No ministério do Montblanc teve um polonês que viu ela visivelmente, ficou cego. Mas se nós fosse ver visivelmente, nós derreteríamos, né? O povo disse lá numa parte, fale Moisés e não fale Deus para que não morramos. Ele sabia o que era a coluna de fogo. Mas Moisés pediu e se escondeu na fenda da rocha. É onde nós estamos escondidos nesta noite. Moisés viu as costas de um homem passando. Porque Deus não tinha uma imagem humana, né? E não dá para dar um estudo disso aí. Mas enfim, né? Ela era transitória. Mas quando chegou na imagem de Jesus, em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus disse, ó Moisés, agora olha, ó. Agora tu vai olhar, Moisés, olha aqui, ó. Amém. Amém. Glória a Deus, vamos nos pôr de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Amém.